Fala pessoal, tudo certo? Maicon aqui. Nesse vídeo eu vou explicar para você 7 dicas que vão reduzir demais os seus heads e obviamente vão trazer mais greens para você dentro do mercado de galgos, né? Então fica com a gente até o final aí que vão ser 7 dicas e vai ter mais um bônus no final aí que vai ajudar também você nas análises, beleza? Vamos lá. Olha só, primeiro item número 1, tá? BRT. Analisar bem o dia que foi BRT, ou seja, quantos dias fazem, a categoria que foi. Não adianta ele ser o primeiro do BRT, ou seja, ter o melhor tempo, e ter sido feito numa categoria inferior. Vejam este exemplo. Uma corrida A4 e o galgo 6 teve o seu BRT no dia a 77 dias, numa categoria inferior, uma A5. E desde lá ele não conseguiu ter um BRT melhor, né? E recentemente ele subiu de categoria ainda para ajudar mais na análise, ou seja, ele subiu, tende na próxima não ter um bom desempenho até se adequar, tende, não é sempre, não é regra. Então, dica número 1, analisar a data que o BRT aconteceu. E nesse exemplo até posso trazer para vocês ali, vejam, o BRT do 2, por mais que tenha sido inferior, ou seja, sejam 30,96 numa A4, mas foi há 14 dias, a A4 é a categoria desta corrida, automaticamente o BRT dele está de acordo com a categoria. E foi há 14 dias, 2 semanas, ou seja, ele também está em sua forma compatível com o BRT. Então, não dá para subestimar um galgo assim, tanto que ele foi back, né? E o mercado não estava tão afim dele não, certo? Dica número 1 foi essa, analisar o BRT, a grade que foi e a quantos dias que foi este BRT. Segunda dica mortal, tá? Peso. O galgo, sendo leve, largando bem, ele bota por terra a técnica do peso, porque ele larga na frente, ele não tem tanto encostão, né? Não encostam tanto nele. Contudo, se o galgo for leve demais e largar e não for um grande spliteiro, questão de física, né? Vai encostar e ele vai sentir. Então, analisar o peso do galgo não é só analisar o peso dele, analisar o peso dos coleguinhas. Então, analisar o peso dos coleguinhas. Nesse exemplo aqui, o 1, 30 quilos, vai correr no trilho, não deve ter sentido o impacto. 3, correu no meio com 30 quilos, do lado dele. O 2 com 28 e o 4 com 26. O 3 não vai sentir o cheiro do peso da galera ali. Já agora, se eu pegar de baixo para cima, o 6 com 25 kg e o 4 com 26 kg vão correr do lado do 5 com 29. Então isso tende a dar um impacto grande aí nesta corrida. Então, se o seu galgo é leve demais, analise os colegas para ver se ele vai trombar de acordo com a largada. As dicas aqui não vão envolver tempo, tá? Porque tempo é uma premissa de uma análise. Quais tempos que ele está atingindo, né? Que ele está fazendo. Terceira dica. Últimos remarques. Fiquem ligados nos últimos remarques. Ó, vejam esse exemplo aqui, ó. SAW, eu sou contra SAW, exceto corridas longas. Corridas longas anulam o SAW. SAW é largada lenta, né? CRD3, truncado na curva 3, né? Ele teve um encostão na curva 3, né? O CRD Run aqui, ó, trombou entre a largada e a curva 1, né? Então, ficar ligado no remarque. Colocar o mousezinho em cima aqui, você não precisa decorar tudo, mas bota o mouse em cima, ó. Corrida limpa, ah, legal, corrida limpa. CRD1, ah, legal. Na curva 1 ele teve problemas. Ó. ALD liderou. Opa, esse cara aqui veio liderando. Então eu consigo compor. E o MID, RLS e o W, tá? RLS correu pelo trilho, MID no meio e W aberto, né? E tem os meio termos, né? O MID W e o RLS e o MID RLS, que é meio largada, meio e trilho, né? Então, dica essa então é ver os últimos remarques, né? Quando tu analisa o galgo lateral, aí a próxima dica, analisem os galgos laterais, né? Por exemplo, esse 1 aqui largando mal e o 2 largando mais ou menos, já favorece o 2. Não entendi, mais. Quer dizer que então, quando eu faço uma análise, não adianta olhar só o galgo que eu vou fazer a entrada, obviamente que não. Abre um 2 E6, por exemplo, e esse 1 largando mal dessa forma que vai largar aqui, obviamente que o 2 vai ter chance de sair melhor, não trombar, né? E aí coloca por terra o peso, porque o peso para ele não vai fazer diferença, porque ele vai largar melhor que o coleguinha da esquerda, e a curva é para a esquerda, né? Então ele corre para a esquerda, então tende
a favorecer ele neste exemplo. Próxima dica, tá? Próxima dica. Tempo sem split. Se nós pegarmos todos os galgos, desconsiderarmos split e ver qual que tem o melhor condicionamento até o final, esse é o tempo sem split. Muitos chamam de recuperação, a gente acha melhor deixar bem em português mesmo. O tempo tirando o split fora, tempo sem split, tá? O que acontece? Veja o exemplo desse 2 aqui, ó. O tempo sem split dele é de 26.11. Ele larga bem e tem um bom tempo sem split. E ele vem evoluindo, ó. Não, nas últimas aqui não teve muito bem, mas fez um 26.15. Então, basicamente, o tempo sem split vai anular isso, vai anular o tempo, né? E vai considerar, vai apoiar o comportamento. Como assim? Se o galgo cansa e ele tem um média sem split ruim, ele cansa pra caramba. Né? Se ele tem um média sem split bom, mas teve comportamentos recentes de cansaço, pode ser que o card dele tenha sido ruim, ou seja, ruim para ele. O card tenha sido o card pesado para ele, com galgos muito bons, né? Então, média sem split, fiquem ligados. Não pode ser muito baixo nem muito alto. Não pode ser muito baixo. Vai dificultar ele durante a corrida. Tempo sem split, certo? Que é essa coluquinha aqui, ó. Média do tempo sem split, ok? Traps anteriores. Cara, essa dica tem que olhar, cara. Porque assim, o que acontece? Vamos pegar o exemplo desse 1 aqui, ó. Esse 1, fizeram uma salada de fruta com ele nas traps, ó. E ele correu na 1, na 2, na 5, numa HP. HP talvez não tenha sido tanto impacto, porque não é lado a lado, né? Mas o 1 e o 2, por exemplo, estão mexendo ele de trap, né? E botaram na 3 também, 3, 1 e 2, né? Eles tentam, tá, usar o RLS, o mid, ou o mid W, não mudar muito. Eles tentam não colocar um galgo dos 6 para 3, eles tentam, mas pode ser que alguma vez vocês vejam, tá? Nesse caso aqui, o 1 está mexendo ele de trap, então isso desfavorece ele. Isso é uma técnica para você não fazer essa entrada. Não, estou mexendo na trap dele, não sei como é que ele vai se comportar. Isso é um pepino. E aí, a nossa última dica, que é ver de verdade isso, a categoria e a distância. Tá, Michael, como assim? Olha que legal, eu posso vir aqui e marcar aqui, ó, na mesma trap. Vai mostrar todos os galgos como eles foram na mesma trap. Opa, já me assinalou, já me marcou, eu consigo eliminar. Ah, não, esse aqui, o 1, fiz uma salada de fruta que é a trap dele. Então, não solto fora do 1. Não, eu quero ver a trap. Agora vem a dica de agora. Ó, eu quero a categoria. Como ele é na categoria. Como esses galgos são na categoria. Né, o tempo dele na grade. Interessante. Como é que é o comportamento dele na grade. Ó, interessante. Esse 3 aqui, ó, ele correu poucas vezes na grade. Correu uma vez na grade, jogaram para uma curta e vai voltar. Tá? Esse 3 aqui seria uma luz laranja. Mas é um assunto para um outro vídeo. O que mais? Ó, o 4. 4 ele já é experiente na categoria, só que trocaram ele de trap. Pode ser que ele sinta. E na 4 ele liderou e venceu. Isso aqui eu gosto. Eu particularmente gosto de galgo assim, tá? Galgo que venceu e não subiu. Enfim, continuando. Ó, e aí eu consigo marcar. Mas tá aí distância. Como é que eu faço para saber quando os galgos estão mexendo de distância a ele? A própria categoria nas inglesas já fala da distância, né? D, A, B e D e S, por exemplo, já discrimina a distância. Mas mesmo assim, se eu quiser ver, ó, na mesma distância eu consigo marcar e vai mostrar na mesma distância. Subiu e desceu de categoria, por exemplo, né? Daí, mas correndo na mesma distância, ó. Então aqui eu consigo ver demarcado. E, como eu prometi, a dica bônus, né? Antes de você fazer uma entrada, é verificar o BI ou BY, como queiram pronunciar, que seja ele soletrado ou não. Ó, que mostra a distância em que ele ficou do back. Então, o que vai acontecer? Esse 1, por exemplo, na última corrida dele, dia 9 de março, ele ficou 10 corpos atrás. 10 corpos atrás do primeiro colocado. Então, ele ficou muito distante. E tem o dist, que é muito distante, que nem marcação não tem. Ficou tão distante que não tem um número DBI para colocar aqui. Eles não vai representar com um número. E aqui justifica, né? Ele teve um QI2, né? Ele morreu, né? Atropelaram ele na segunda curva. Na segunda curva foi bloqueado e foi jogado. Então ele nem terminou a corrida. Né? Então, basicamente, eu consigo também, através do BI, saber qual é que foi
mais ou menos que ponto da corrida que ele chegou, né? Que ele ficou atrás naquela corrida. SHD quer dizer que ele venceu no bico, né? Ele mais um outro galgo venceram ali disputando até por imagem muitas vezes, né? Vamos pegar algum outro diferente aqui. E ele é por fração, tá? E ele é por fração. O que é por fração? 2 1/2, né? Então 2,5 corpos. E para calcular isso é vezes 0,08 segundos, né? 8 centésimos de segundo. Espero que tenham gostado, né? Se curtir o vídeo aí, se inscreve no canal aí, fico ligado nos próximos materiais que estiver mandando. E aí o próprio YouTube, né, comunica vocês e notifica vocês. Certo? Grande abraço para todo mundo. Até mais!